Oi, gente. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre comportamento e quero falar sobre os 5 pilares comportamentais tão importantes para que a gente consiga manter a nossa saúde, tanto mental e também intestinal. Bom, eu acredito muito que quando eu começar a falar sobre estes 5 pilares, vocês vão falar assim para mim: Nossa, Kate, mas isso é mais que óbvio. Você vai vir falar em um vídeo sobre isto, realmente. É muito óbvio. Mas, gente, o óbvio precisa ser dito. O simples, a base, precisa ser lembrada diariamente, porque eu tento fazer esse esforço diário de lembrar. Porque nós, como seres humanos, a gente esquece, por mais que a gente saiba, a gente acaba esquecendo. Então, por isso que é tão importante que o óbvio seja dito. Bom, o primeiro pilar, tá? Para a gente conseguir manter a nossa saúde intestinal e mental é o óbvio, é o da nutrição adequada e da hidratação também. Bom, dentro da nutrição adequada, a gente não pode pensar apenas na quantidade do alimento que se come, mas também, principalmente, na qualidade e variedade desses alimentos que nós consumimos, porque o nosso intestino ama variedade, tá? Ele ama compostos bioativos e diversos nutrientes. Por isso que a gente não pode ficar numa monotonia alimentar. A gente precisa rodiziar a nossa alimentação diária, porque a gente precisa ter uma diversidade na nossa microbiota intestinal. E para isso a gente precisa de uma diversidade alimentar, tá? A hidratação é muito importante, gente, para o nosso cérebro e também para o nosso intestino, para que eles consigam funcionar de maneira adequada, tá? Sem água é muito difícil que isso aconteça. Então, essa duplinha dinâmica é muito importante no nosso dia a dia. Tentar lembrar de se hidratar bem e também de se alimentar de forma rodiziada, de forma variada, de qualidade, não só pensando apenas em quantidade, tá? Bom, o segundo pilar é o da atividade física. Outra coisa óbvia, não é verdade? Que precisa ser dito também. É claro que por muitas vezes o óbvio nem sempre é fácil de ser realizado, por isso que precisa ser dito. Porque a gente precisa tentar encaixar na nossa rotina semanal. Eu sei que requer tempo e requer sacrifício, mas a gente percebe as vantagens quando a gente inicia. Por muitas vezes a gente não enxerga também a totalidade dessas vantagens, mas a gente sabe que lá na frente vai refletir muito na nossa saúde, não só intestinal como mental, mas também na totalidade da nossa saúde corporal, tá? E a gente sabe que o intestino e o nosso cérebro afeta muito em questão de aparecimentos, né, de problemas de saúde, originando diversas doenças. Então, por isso que é tão importante pensar nestes comportamentos, nestes pilares. A atividade física, juntamente com a nutrição adequada, faz com que ocorra diversos benefícios que vocês estão cansados de ouvirem também, né? Porque a gente ouve muitos artigos sendo publicados hoje em dia, muitas notícias também. Então a gente sabe que tem várias modalidades, cada qual, né, com os seus benefícios maiores, mas todos com benefícios. Então, cabe a gente procurar algo que se encaixa na nossa rotina, né? Diária com relação às nossas atividades e aos nossos gostos também, né? Porque dentro da atividade aeróbica, olha só que é tão interessante para nossa saúde cerebral e intestinal, encontra-se a corrida, a caminhada para as pessoas que querem fazer algo mais assim, mais tranquilo,
O pedalar, né, que é até mesmo andar de bicicleta, o nadar também para as pessoas que gostam muito de água, o dançar, gente, o contato social com outras pessoas, traz uma diversão a mais também, né, até mesmo um bem-estar maior para o nosso cérebro também. Porque todas essas modalidades, elas acabam causando um bem-estar também. Mas o que é importante? Pensar naquilo que se encaixa mais com o seu temperamento, com o seu modo de agir, né? E até mesmo com o tempo que você tem também durante o dia, que você pode ceder a esta atividade. Então, dá para escolher. Como tem a própria musculação, que hoje em dia tem se estudado tanto, mostrando os benefícios, né? Para o controle também de doenças neurodegenerativas, para melhorar a nossa cognição, para melhorar o nosso intestino, para melhorar a diversidade da nossa microbiota. Olha só quanta coisa. Então, se juntar um aeróbico com um exercício de força, resistência, né, como a musculação, ótimo. Mas se não der também, fazendo uma coisa que seja uma vez por semana ou duas vezes, com o tempo 3 vezes, né? Depende muito também, né, daquilo que você tem colocado, né, na sua agenda, né, que dá para fazer, importante que se faça, tá? Mesmo que não dê para fazer muito da forma que você gostaria, mas que dê início, que seja por 20 minutos, 30 minutos diariamente, ou que seja 2 vezes por semana, 1 hora, mas que tenha, tá? O importante é que tenha. E aí, com o tempo, vai se aperfeiçoando, vai aumentando, né? E criando também essa rotina, vai ficando mais fácil para a gente conseguir manter a constância, tá? Nada como começar, se sacrificar, né? Se dedicar e com o tempo vai ficando mais tranquilo, como até mesmo a nutrição adequada. Eu sei que se nutrir adequadamente requer tempo, requer esforço, requer disciplina. Mas com o passar do tempo, a gente vai pegando prática também no fazer o alimento, no se alimentar de forma, né, mais adequada e criando o gosto por isso, né? E aí o nosso cérebro, na verdade, vai se tornando um cérebro mais feliz, porque a gente vai percebendo a nossa evolução, a nossa disciplina, a nossa constância e a nossa organização, e com isso vai nos gerando menos ansiedade, vai nos gerando mais tranquilidade, mais calmaria, e a gente vai até mesmo sentindo que somos capazes, que temos força e que a gente consegue. E isso ajuda muito também, né, na nossa autoconfiança, né? Isso é maravilhoso para o nosso cérebro e, consequentemente, para o nosso intestino, tá? Bom, o terceiro pilar, que é o sono de qualidade, gente. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem dormir? Tudo bem, eu entendo, não é só questão comportamental, porque eu vejo pessoas dentro do meu consultório, né, até mesmo agora nos atendimentos online que eu estou fazendo com maior frequência, eu percebo que elas não têm um sono reparador, né, e por muitas vezes tem que entrar com medicação. Acho ótimo que as pessoas estão procurando, né, melhorar esta qualidade de sono, mesmo que seja com a medicação. Mas, claro, com acompanhamento profissional, que é o mais importante. Mas eu percebo também que, por muitas vezes, a pessoa não tem comportamentos bons antes de se deitar. E que com isso faz com que tenha um sono prejudicado. Por isso que é tão importante a gente pensar na higiene do sono. Eu falei em um vídeo passado, eu vou colocar até mesmo aqui no link, abaixo deste vídeo, falando sobre a higiene do sono, tá? Eu vou colocar até na comunidade lá, também por escrito, que eu fiz até mesmo uma postagem falando sobre isso, para que vocês observem, né, que existem maneiras também para melhorar este sono, mesmo que vocês estão diante de situações difíceis durante a madrugada, porque eu sei que por muitas vezes também eu vejo, né, pessoas
que têm muitos problemas de saúde, que não conseguem dormir, até mesmo por causa de dor, porque tem que acordar durante a madrugada inteira para poder ir ao banheiro, né? Então, eu vejo que não é só a questão também, né, do comportamento, como eu também tive várias crises de saúde, né, durante as madrugadas que me evitavam a dormir, mesmo querendo, eu não conseguia, porque eu tinha dores, eu passava muito mal, como muitas pessoas, né, hoje em dia tem, né, que não conseguem controlar, né? Então não é algo também que depende somente delas. É claro que quando a gente consegue controlar o nosso problema de saúde, né, que por muitas vezes também com certos comportamentos a gente consegue melhorar, como eu mesma, né? Eu sei que devido a certos comportamentos eu consigo melhorar a qualidade, né, da minha saúde, do meu estilo de vida, né, mesmo tendo o problema já instalado, porque eu consigo silenciar mais os sintomas, com a higiene do sono, eu consigo melhorar muito mais também, né? Evitando, assim, muitas crises também, né? Porque dependendo do que eu tive, né, anteriormente, ao me deitar, do que eu fiz, na verdade, antes, né, ao me deitar, eu prejudiquei mais, né? E acelerei mais essas crises porque eu tive gatilhos, né, que contribuíssem para que essa crise se instalasse. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar muito, né, no nosso comportamento para que a gente possa ter este sono reparador, para que no dia seguinte a gente consiga ter uma saúde melhor, porque a gente vai ter um bem-estar melhor, tá? E a gente vai ter um cérebro mais descansado e a gente vai conseguir melhorar também o nosso intestino, melhorando assim, consequentemente, o seu funcionamento também, tá? Bom, além do sono de qualidade, que é o terceiro pilar, vem também a conexão social, que é o quarto pilar. Amo essa questão da conexão social e olha que eu não pensava nisso há algum tempo atrás. Porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito reservada. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, tá? Eu não sou aquela pessoa que gosta de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu não sou aquela pessoa totalmente dinâmica, sabe? Com relação à procura de amigos o tempo inteiro, de colegas, né? De querer sempre estar em contato, conversando, né? Puxando assunto, né? Querendo ter amizades novas. Eu sou uma pessoa mais reservada, é do meu temperamento, então cada um tem que respeitar o seu temperamento, né? Ser uma pessoa extrovertida, eu acho ótimo, eu acho o máximo, porque se ela está feliz procurando um contato maior, né, com várias pessoas, é o que importa, né? Porque é dela, é natural dela. Se é uma pessoa mais assim reservada, né, uma pessoa que não é muito fã, né, de um contato muito assim social com várias pessoas ao mesmo tempo, com vários amigos, vários colegas, né? Gosta mais de ficar na dela, ótimo também. Mas que tenha amizades, que tenha contato com familiares, né? Que converse, que dialogue, que tenha uma comunicação, por mais que sejam aqueles mais próximos, né? Os amigos, né? Mais íntimos, né? Que são poucos, mas que tenha também aqueles colegas de trabalho, né? Mas que se comunique, né? Até mesmo numa academia, converse, né? Puxe assunto, né? Não fique só, né? Preso aos seus pensamentos, né? Às suas intenções, mas que tenha esse contato gostoso, né? Que converse com o pai, que converse com a mãe, que converse com o irmão, que converse até mesmo com os sobrinhos, mas que consiga conversar, consiga ter esta comunicação, porque isso é muito bom para o nosso cérebro, muito bom, né? Então, faz com que também estimule certos, né, neurotransmissores. E a gente precisa desse contato, porque a interação, né, humana é muito importante, porque ninguém consegue viver sozinho, né? Isso é muito deprimente, né? Então, por mais que você não saia quase de casa,
Hoje em dia dá até para conversar de forma online, né? Então, que eu falo até mesmo nos pacientes, por muitas vezes você não consegue nem até mesmo procurar um profissional fora da sua casa, mas às vezes você consegue conviver com um profissional, né? Junto também, assim, nas suas consultas, né? De forma online, estar conversando até mesmo com o seu terapeuta, né? Com o seu psicólogo. Então, por isso que é tão interessante esse contato humano, né? É muito importante, tá, gente? Para a gente ter essas conexões também cerebrais, né? Para a gente conseguir ter esse bem-estar também. Porque quando a gente se isola, a gente se torna pessoas, né, mais deprimidas, mais ansiosas, até mesmo mais estressadas, tá? Por muitas vezes também a gente não tem vontade de ir em certos determinados lugares, né? Mas quando a gente está no momento lá e quando a gente volta para casa, a gente volta melhor, a gente fala assim, nossa, valeu a pena. A gente fez um esforço, principalmente para as pessoas que não gostam muito de sair de casa, mais reservadas, mas a gente faz um esforço, tudo é questão do esforço, né? Mas quando a gente chega no ambiente, a gente gosta. E mesmo assim, se a gente não gosta do ambiente, a gente também não tem direito, não precisa também, na verdade, né? Porque a gente tem o direito de sair do ambiente também, mas a gente se deu ao luxo de ir até lá, a gente tentou, né? Conviver também com outras pessoas, mas se não deu certo, tudo bem, volta também para aquelas pessoas que você mais ama, que você mais gosta de estar junto e em contato, tá? O importante é que você tentou. Bom, agora, né, eu já falei sobre a questão da qualidade, né, da alimentação, que é uma nutrição adequada. Eu falei sobre atividade física, eu falei sobre também a questão do da conexão social, né? Tô tentando lembrar aqui. E também falei da qualidade do sono. Bom, agora eu vou falar sobre o controle de estresse. O controle de estresse que hoje em dia é tão difícil, tão complicado, né? Porque a rotina que a gente vive por muitas vezes é tão maluca que a gente não consegue realmente realizar aquilo que a gente precisa, né? Então a gente fica naquela coisa, né, naquele transtorno diário que vai só nos prejudicando e vai piorando muito a nossa saúde cerebral, gerando até mesmo doenças, né, mais sérias, como as doenças neurodegenerativas, como também prejudicando muito o nosso intestino, gerando vários problemas inflamatórios também. Então, a gente precisa pensar com carinho nesse manejo do estresse. Estes 4 pilares que eu falei anteriormente significam muito para o nosso manejo do estresse, né? Muito, porque a nutrição, a questão da atividade física, a questão também do sono de qualidade e a questão também do contato social é muito interessante no manejo do estresse. Muito, como eu disse antes. Mas tem alguns pontos também que são bem interessantes a gente analisar para a gente se comportar de maneira melhor, para que isso também melhore a cada dia, né? Que são as pausas também durante o dia, durante o nosso trabalho, durante as nossas atividades diárias. As pausas que eu falo não são pausas assim que, não, a gente precisa sair para viajar, né? Ah, não, a gente precisa parar para passear. Não, as pausas que eu digo são pausas de segundos, né? Que seja através de uma respiração. Eu estou trabalhando, né? E aí eu paro, eu tento colocar até mesmo o celular, eu tento colocar um despertador e eu coloco lá de tanto e tanto tempo, né? Aí você mesmo faz as suas pausas, por exemplo. Eu gosto muito de colocar de 2 em 2 horas. E são pausas muito rápidas, porque geralmente eu estou muito assim na mesa, né? No contato do computador. Então, e às vezes de um paciente para o outro também. Então, o que eu faço? Eu pego e tento trabalhar com a minha respiração, porque isso é muito legal para a nossa saúde cerebral. Então, eu tento inspirar pelo nariz e expirar pela boca de maneira mais lenta. Então, eu puxo o ar e expiro, solto o ar. Então, com isso, vai me dando uma tranquilidade mental, um relaxamento. Então, seria muito interessante vocês tentarem colocar isso no seu dia a dia.
Com relação também, deixa eu mostrar para vocês que é muito interessante, junto com a nutrição adequada, a gente colocar uma meditação durante a nossa refeição. Ficar no momento presente, tá? A gente fala que a gente precisa focar naquilo que estamos comendo, nos concentrar, nos manter conscientes daquilo que estamos ingerindo para a gente conhecer as nossas emoções. Não comer emoções, não comer a sua ansiedade, não comer o seu momento de tristeza, não comer o seu momento de depressão, não comer o seu momento de angústia, de raiva. Porque, além de prejudicar o nosso intestino, porque a gente não consegue fazer uma digestão adequada, a gente acaba comendo o desnecessário, aquilo que nem queremos, e não estamos nem prestando atenção no que estamos comendo. Um alimento que não é de qualidade, não é um alimento bom, um alimento que nos nutre. Então, a gente precisa ter essa consciência do que estamos comendo, de que forma nós estamos comendo, tá? Então, a gente fala que é o mindful eating, que é a atenção plena ao comer. A gente precisa ter essa atenção para que a gente não coma de forma errada e que nos prejudique, prejudicando o nosso cérebro e o nosso intestino, porque quando a gente faz isso diariamente, em todas as refeições, a gente não consegue realmente manter a nossa saúde, tá? Então, a gente, neste momento, precisa manter a paz, tá? A paz, observando a nossa mastigação, porque a digestão começa na nossa boca, para que a gente consiga digerir melhor todos os alimentos, para que seja realmente digerido, para que não prejudique o nosso intestino. E também a gente precisa comer de forma certa, de qualidade, para que a gente consiga manter a nossa saúde cerebral de forma mais ativa, tá? E mais saudável. Então, essa atenção plena ao comer é muito importante para o manejo do estresse também, tá? Porque a gente consegue ter mais tranquilidade nesses momentos quando a gente fica mais atento no que estamos comendo. Bom, também, além das pausas, também da atenção plena ao comer, também a gente fala muito do ler, a leitura. A leitura que pode ser feita através de um estudo interessante que te realize, né? Que te dê bem-estar. Uma leitura de um livro também que seja uma história bonita, interessante, que te dê bem-estar, que você pode até mesmo, antes de dormir, que seria até mesmo um dos pontos da higiene do sono, que te mantém uma certa paz. Também a questão da leitura bíblica, por que não? Porque você vai estar mais em contato com Deus, né? E aí você vai estar mais próxima dele, você vai estar vendo os princípios, né, que é passado na Bíblia, os valores também para o seu dia a dia, e com isso você vai obtendo mais conhecimento daquilo que é importante que você faça também, né? Para também tenha uma evolução mais espiritual, né? Um aprendizado maior também sobre tudo aquilo que é o correto. Também a questão da meditação, da oração, que vem junto com uma leitura também, né, bíblica, ou que seja uma leitura de conhecimento também, que te ajude também no seu autoconhecimento, que te ajude a desenvolver como pessoa, né, como, até mesmo como profissional, quem sabe. Mas é tão importante também essa questão também do meditar, do orar, talvez as duas coisas também que você poderia fazer no seu dia a dia, mas não, por que não também o meditar no orar, né? Que muitos meditam orando. Então, é muito importante isso também para te manter tranquilo, ter um estado mais
consciente, um estado mais de paz, né? Um estado mais de atenção naquele momento que você está vivendo, né? Não tendo ansiedade, não tendo episódios, né, de pensar sempre no seu futuro com essa ansiedade toda, episódios de depressão pensando lá no seu passado, no que poderia ser feito, que você não fez. Então tentar manter aquela presença, sabe, daquilo que você está vivendo hoje, essa consciência do momento presente, né, que te leva para um momento de relaxamento, um momento de bem-estar, tá? Bom, a questão, né, do contato com a natureza, que a gente fala o abraçar a árvore, sentir o cheiro do caule, sentir o cheiro da folha, mas a gente fala brincando isso, né? Mas por que não, né? Muitos podem abraçar uma árvore mesmo num parque, né? Talvez você não esteja num sítio, numa chácara, mas você esteja num parque, caminhando, até mesmo juntando com a atividade física, né? Fazendo yoga, correndo, que seja, pedalando também no parque, dependendo do parque. Então, assim, esse momento de estar em contato com a natureza, pisando numa grama, pisando numa terra, né? Sentindo o cheirinho dessa terra, talvez até um pouco molhada, né? Depois de uma chuva. Isso é muito interessante também para as conexões cerebrais, né? Para essa parte hormonal, é muito interessante para o nosso intestino funcionar melhor. Então, isso também já está muito sendo dito e comprovado pela ciência, o quanto é importante o contato com a natureza. Então, são essas dicas, sabe, gente, para a gente controlar esse estresse no nosso dia a dia, fazendo essas atividades, tendo esses comportamentos que são tão interessantes para isso, que contribuem muito para a nossa saúde mental e intestinal. Então, são essas dicas que eu dou, tá? Se possível, se vocês colocarem em prática, mesmo que seja algumas delas, já está de bom tamanho. Eu mesma, eu tento sempre me policiar e tentar fazer todas no meu dia a dia, né? Claro, atividade física nem tem como eu fazer todos os dias, eu tenho consciência disso, então eu tento praticar, né, tendo que seja o mínimo possível, mas eu tento fazer alguma coisinha para que eu estimule, né, essa prática. Mesmo que eu não dê para fazer uma musculação de 1 hora, mas que eu faça alguma atividade aeróbica rapidinha, né, seja uma caminhada, né, até mesmo num parque, seja, talvez não seja naquela semana e não dê para ir num parque, mas que dê para fazer alguma atividade em casa, rápida, de meia hora também, né? Então, assim, tentar encaixar na sua rotina, naquilo que você consegue fazer, né? Mesmo que seja um mínimo, mas que consiga fazer. Eu sei que requer uma organização, e isso vai com o tempo, porque até hoje eu também tento me organizar sempre, porque a minha rotina às vezes muda, então eu tenho que me organizar novamente. Mas isso é muito importante ter em mente, que por mais que mude a sua rotina, você vai tentar sempre encaixar, né? Dentro de uma agenda, né? Dentro dos seus hábitos diários, a gente vai tentando encaixar. Talvez eu não faça tudo isso. Depois, quem sabe, eu me organizo para fazer algo mais. Depois, algo mais. Depois, mais. Até você ter consciência de que você está se aperfeiçoando, está conseguindo fazer quase tudo aquilo que é tão importante, que você saiba o valor de tudo isso, que você tenha consciência que se você não começar hoje, talvez amanhã você se arrependa. Talvez amanhã, por mais problemas que você tenha hoje de saúde, que tem alguns problemas já instalados, que não tem cura, amanhã, lá para frente, você saiba que você tentou e não piorou, só trouxe benefícios. Esse é o recado que eu queria passar para vocês, tá? Tentem.